Ora então, meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sentido Improvável de Decisão, um podcast aqui do canal de Viciado e que procurará, ao longo dos próximos programas, analisar os factos relevantes sobre telecomunicações de uma maneira descontraída, de uma forma simples, com argumentação relativamente fácil e procuramos acima de tudo desmistificar grande parte destas temáticas que tocam na vida de todos nós. As telecomunicações, ao longo dos últimos anos, ganharam um peso significativo na vida de todos nós. O que começou por ser uma mera expectativa de futuro, uma curiosidade para alguns que gostam mais de telecomunicações, passou hoje a ser um elemento absolutamente indispensável na vida de todos nós. Daqueles que são mais geeks àqueles que são completamente excluídos de tudo o que seja inovação, ainda assim há um denominador comum em todos eles. A tecnologia, as telecomunicações principalmente, ganharam um peso fundamental na vida de todos nós. Já não sabemos viver sem telecomunicações, já não sabemos viver sem aquilo que é os benefícios das novas tecnologias. Neste canal, para aqueles que já acompanham, sabem que procuramos fazer uma análise isenta de muitos dos factos que vão acontecendo, procuramos encontrar soluções e também análises relativamente simples, de maneira a esclarecer o grande público sobre grande parte das coisas que vão sucedendo. Procuramos também acompanhar o dia-a-dia daquilo que é as telecomunicações e o que vai acontecendo com os vários players do nosso mercado, sejam eles os operadores, sejam eles os reguladores em questão. Portanto, é aqui uma espécie de uma grande história, um diário praticamente, onde gostamos de analisar todos estes factos. Por isso, inspirado nessa ideia e tendo já no canal uma proposta de análise concreta a vários factos, achei por bem fazermos aqui um novo canal, ou melhor, um novo projeto no canal chamado Sentido Improvável de Decisão. Portanto, meus amigos, começa aqui o episódio piloto do Sentido Improvável de Decisão. Naturalmente, para aqueles que acompanham telecomunicações, este nome não vos será de maneira nenhuma difícil de compreender. Mas ainda assim, e conhecendo a possibilidade de que este projeto possa chegar a pessoas, e esperemos nós que chegue, possa chegar a pessoas que não estejam tão por dentro deste mundo das telecomunicações, o Sentido Improvável de Decisão procura, acima de tudo, analisar tópicos e analisar questões de uma maneira que nós sabemos muitas das vezes que não serão aquelas que vão ser decididas. Porquê é que eu digo isto? Porque este é um trocadilho naturalmente com os sentidos prováveis de decisão que a Anacom vai fazendo em relação às várias temáticas que vão surgindo, mas nós sabemos que ser um regulador em Portugal é muito mais do que simplesmente deliberar coisas e é preciso ser um agregador de vontades. Porque temos vários players a operar em Portugal. A Anacom não analisa apenas questões relacionadas com telecomunicações, como bem sabem, mas naturalmente são esses os tópicos que são relevantes aqui para este canal. E portanto, nestes tópicos em particular, nós encontramos sempre uma abordagem que nos interessa a nós, consumidores finais. Só que há um grande problema envolvido nisto, que é, muitas das vezes, a análise de tópicos somente do ponto de vista de um consumidor final leva-nos a esquecer partes significativas das circunstâncias, nomeadamente a questão do capital, a proteção daquilo que são os investimentos que as várias empresas vão fazendo e, acima de tudo, algo absolutamente indissociável daquilo que são os vários setores em Portugal, que é a questão dos lobbies. O lobby das telecomunicações é absolutamente tremendo e, por isso, é que nos últimos 2 anos vimos com muito bons olhos a entrada de uma operadora chamada Digi e que veio revolucionar aqui um bocadinho isso e, de certo modo, veio trazer a público grande parte daquilo que é o verdadeiro lobby, veio trazê-lo cá para cima, porque ele agora precisou de se mostrar, porque de facto há alguém contra ele. E, portanto, estas análises aqui do Sentido Improvável de Decisão são nada mais, nada menos do que isso, uma forma crua de explicar esse gigante que é o lobby das telecomunicações, esse gigante monstro contra o qual qualquer regulador terá que lutar contra e contra o qual muitas das vezes será uma batalha difícil, uma batalha muitas das vezes suja, com muitas vertentes que nem sempre são as mais agradáveis num ponto de vista vamos dizer assim, educado ou talvez até democrático, porque muitas das vezes há todo um conjunto aqui de decisões e de estratégias de tentar influenciar a decisão que nem sempre são agradáveis e, portanto,
É por causa disso que este projeto se chama Sentido Improvável de Decisão e é isso que nós procuramos aqui fazer. Eu tentarei ter encontro marcado com vocês a cada 15 dias, portanto vamos tentar arranjar aqui a possibilidade de nos reunirmos aqui quinzenalmente nos nossos Sentidos Improváveis de Decisão, naturalmente trazendo ao nosso programa um conjunto de questões que sejam centrais na quinzena que vamos analisar. Neste programa também procuramos não só essas análises mais picantes, com um tema mais... de certo modo possa ser analisado como mais disruptivo, se calhar, daquilo que são os temas que vocês encontram nos órgãos de comunicação social, que muitas das vezes acabam por vos dizer o que as coisas são e nada mais, e portanto nós aqui procuramos explicar o porquê de certas coisas serem assim e não nos conformamos com muitas das vezes os sentidos de decisão. Por isso é que, reconhecendo a improbabilidade daquilo que nós dizemos do ponto de vista da sua aplicação na vida real, nós ainda assim continuamos a fazê-lo, porque não acredito que nós não possamos dar a nossa opinião no sentido de tentar dar o nosso pequeníssimo contributo. Vamos dizer que nós estamos aqui a fazer uma grande consulta pública, ok? Portanto, teremos programa a cada 15 dias e teremos também alguns convidados. Portanto, o objetivo deste programa passará por debater várias questões e nem todas as semanas será possível trazer convidados, mas quando assim se justificar, acho que fará todo o sentido nós termos aqui programas com 2 ou 3 pessoas, dependendo dos assuntos. Portanto, meus amigos, acho que para a apresentação deste projeto ficou relativamente claro qual é que é a nossa proposta, qual é que é o nosso objetivo. Eu espero que do vosso lado também encontremos aqui um apoio significativo de um projeto destes. Dizer-vos também, que já sei que é uma questão que vai ser colocada, que este será um projeto exclusivo aqui do YouTube, pelo menos para já. Não estará ainda disponível em plataformas agregadoras de podcast, quem sabe no futuro, e dizer-vos também que este projeto contará sempre com todos vocês. Os comentários são absolutamente essenciais, o vosso feedback, as partilhas, e já sabem, têm sempre na descrição um e-mail que é o deviciado.contactos@gmail.com, por onde eu espero receber sempre as vossas indicações, sugestões, tudo aquilo que vocês considerarem. Portanto, vamos fazer isto mesmo como se fôssemos a Anacom e, portanto, vocês estão sempre convidados a dar os vossos contributos para este sentido improvável de decisão. Portanto, meus amigos, acho que estamos apresentados e, portanto, para esta semana eu trouxe-vos aqui 3 tópicos. 3 tópicos que são, naturalmente, como não poderia deixar de ser, relacionados com a Anacom. Portanto, esta semana foi muito fértil em temas da Anacom. Portanto, a Anacom esteve bastante ativa, vamos dizer assim, e portanto não poderia deixar de marcar este primeiro episódio do Sentido Improvável de Decisão. Portanto, a Anacom é o tema central. O primeiro tema que eu decidi trazer aqui para vocês é precisamente a questão da renovação dos direitos de utilização de espectros de radiofrequência que vai afetar a Mel, a NOS e a Vodafone. Espectros esses que iriam terminar em meio e final do ano de 2027 e que já viram, ou seja, já saiu à luz do dia este sentido provável de decisão que a Anacom decide ter. Está agora em consulta pública e aguarda agora, portanto, todos os contributos, não só os nossos, como também os das próprias operadoras e não só. Portanto, aguarda agora escutar todas as partes envolvidas e até dia 27 de agosto, qualquer um de vocês que queira também ter algum tipo de contributo poderá fazê-lo para o renovar duer@anacom.pt, ok? Portanto, se quiserem, passam na página da Anacom e vão encontrar logo na página inicial das consultas, vão encontrar essa situação. Portanto, até dia 27/8 nós vamos ter a possibilidade ainda de ouvir, a Anacom vai ter a possibilidade de ouvir antes de avançar com a decisão final. Como já tivemos a oportunidade também de falar aqui no canal, esta renovação, que era uma renovação bastante badalada neste mundo das telecomunicações e que criou uma grande celeuma à volta da última conferência da APDC, onde todos os CEOs foram unânimes em dizer que o regulador estava a atrasar este processo e que isto estava a comprometer de certa maneira a confiança que estes players têm no mercado do ponto de vista daquilo que é a necessidade de previsibilidade regulatória para fazer os seus investimentos e, portanto, não era um tema nada descabido de mais tarde ou mais cedo a Anacom ter que avançar com isto, porque a pressão era cada vez maior e finalmente esta renovação aconteceu.
Da mesma maneira que falámos aqui no Viciado Comenta especial sobre isso, a Anacom tem uma necessidade significativa de, neste momento, enfrentar o lobby das telecomunicações, e nomeadamente estes três operadores, Mel, NOS e Vodafone, no sentido de continuar a garantir, de alguma maneira, capacidade regulatória a médio prazo. Não vos vou dizer a curto prazo, porque a curto prazo, e aqui, como veem, aparece aqui a indicação da Apritel, porque também vamos falar sobre eles, que também já tivemos a oportunidade de dissertar sobre esse assunto. Especificamente, já sabem que aqui no podcast tentaremos aprofundar um pouco mais os temas, mas há sempre vídeos exclusivos dos vários temas no Viciado Comenta. E, portanto, naturalmente, existe aqui uma necessidade de garantir alguma defesa, em primeiro lugar, daquilo que são os interesses do regulador do ponto de vista regulatório. Em segundo lugar, alguma gestão da própria quantidade de espectro, porque é necessário continuar a garantir a este mercado a possibilidade de haver margem para a entrada de novos entrantes e para que os que já cá estão, nomeadamente a Digi, tenham a possibilidade de crescer, digamos assim, a médio e longo prazo, não é? E acima de tudo, esta renovação vem a mostrar uma coisa muito simples, que é algo que eu tinha medo, mas que este sentido de provável decisão veio retirar em parte, que é ainda há réstias de gestão de Cadete Matos nesta Anacom. A determinada altura, e tendo em conta os vários movimentos que víamos de Sandra Maximiano, que já vai bastante, já tem a sua liderança bastante sedimentada, não está de maneira nenhuma a arrancar agora o mandato, portanto já vai bastante lançada nesse aspecto. Já se esperava começar a perceber quais é que eram os verdadeiros, o seu cunho pessoal. Portanto, a Sandra Maximiano pega aqui na Anacom numa fase de transição, não é? Portanto, houve de facto um leilão do 5G que teve um peso muito forte do regulador, onde de facto ao longo dos últimos anos Cadete Matos mostrou que a Anacom não seria mais o que foi até então, e portanto mostrando aqui naturalmente toda uma força e todo um músculo que não se esperava por parte do regulador da Anacom, e a Sandra Maximiano entra aqui com um bocadinho com a criança nas mãos, não é? Porque fica aqui responsável por garantir a entrada da própria Digi, que terminaria, portanto, o deadline terminaria em finais de 2024, o deadline, digo eu, portanto, para iniciar a operação. Portanto, a Sandra Maximiano fica aqui nas mãos, fica com a criança nas mãos, portanto, a Digi vai iniciar a operação, e a partir daqui é preciso acomodar espaço para que ela possa existir. Este sentido de provável decisão da Anacom aqui revela precisamente esta questão, que é: a Anacom continua a ver as incumbentes como um claro entrave à concorrência. E isto é, para mim, uma das questões mais relevantes. Que é assim, naturalmente que a Anacom pode escudar-se naquilo que foi a decisão da ADC, na altura que proibiu a compra da Vodafone, ou melhor, da Novo por parte da Vodafone, apontando diretamente, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhuma dificuldade de interpretação, sem nenhum medo de que pudesse ser mal entendido. Está ali, preto no branco. A decisão da Autoridade da Concorrência visa, acima de tudo, promover a concorrência que estes senhores, ao longo de anos, não foram capazes de entregar ao nosso mercado. Portanto, claro que neste sentido de provável decisão, isso é levado em conta, e é muito mais fácil a Anacom escudar-se numa decisão de outro regulador que tem a pasta precisamente da concorrência, e depois utilizar isso a seu favor. Neste sentido de provável decisão, a decisão passa pela renovação do espectro de radiofrequências aqui falado por períodos muito abaixo, portanto 6 e 13 anos, ao contrário dos 20 que eram solicitados pelas várias operadoras. E uma das questões que está em causa, e que a Apritel, na pessoa do seu presidente António Coimbra e do seu secretário-geral Pedro Mota Soares, já teve a oportunidade de vir deixar cá para fora, e já agora aproveitar aqui também para reforçar essa ideia de que a Apritel é uma associação que visa defender os interesses
das operadoras incumbentes. Não há a mínima dúvida sobre esse facto, não há a mínima dúvida sobre a sua demonstração de interesses. Tenho a pena que muitas das vezes nos órgãos de comunicação social não seja dado diretamente aos leitores essas informações e, portanto, eu acho que, sinceramente, a Apritel aqui não vem fazer mais do que aquilo que já se expectava, que era utilizar um conjunto de argumentos que visam defender a necessidade de colocar este espectro a longuíssimo prazo, nomeadamente a questão do relatório Draghi e daquilo que vem depois escrito no Digital Act. Essas questões já foram aqui também mencionadas no canal, mas não terei dificuldade em repeti-las, até para quem é aqui assíduo do sentido de provável decisão. Ou seja, é indissociável do relatório Draghi um enviesamento ideológico do ponto de vista de uma estratégia política. Todos os inputs a nível de informação que estão presentes neste relatório são inputs que são dados pelos lobbies das telecomunicações, no que diz respeito às telecomunicações e, naturalmente, pelos lobbies dos outros setores. O problema que está em causa, ou melhor, aquilo que o relatório Draghi procura explicar é, acima de tudo, que a Europa necessita de acelerar. E necessita de acelerar com um objetivo claro: reduzir o gap que existe para os outros grandes blocos comerciais, nomeadamente a China e nomeadamente os Estados Unidos. Só que existe uma particularidade significativa entre estes três blocos. Ao contrário do que acontece com os Estados Unidos e com a China, que são dois grandes blocos únicos, ok? Apesar de que os Estados Unidos são uma federação de Estados, mas poderemos entender que existe um Estado Central e esse Estado Central tem de facto um poder significativo em cima daquilo que são as estratégias. Existe efetivamente uma união do ponto de vista de um povo, existe uma união do ponto de vista linguístico, existe até a proximidade naquilo que são os seus costumes, as maneiras de viver. É muito diferente nós compararmos um território uno, como a China, ou um território ainda com uma federação de Estados, mas relativamente unido, dos Estados Unidos da América, com aquilo que é a Europa. A Europa é um conjunto de dezenas de países diferentes, países com línguas diferentes, países com costumes diferentes, países com ritmos diferentes e com decisões e soberanias diferentes. Portanto, é muito diferente nós dizermos assim: ok, nós precisamos de acelerar, nós precisamos de encontrar uma estratégia comum, mas essa estratégia comum não pode esquecer aquilo que são as particularidades de cada um destes Estados-membros. Portanto, o relatório Draghi vem, acima de tudo, defender uma tese da Presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, que é de que nós precisamos rapidamente de começar a injetar centenas de milhões de euros nos vários... centenas de milhares de milhões, não é? Para se ter noção da dimensão da situação. Precisamos de injetar grandes quantidades de capital e essas grandes quantidades de capital vão ser catalisadores daquilo que vai ser a nossa capacidade de concorrência com os outros blocos. No que diz respeito às telecomunicações, o Sr. Draghi é muito direto. Portanto, é necessário que nós acabemos com esta diferença de que temos um bloco da dimensão dos Estados Unidos da América e um bloco naturalmente mais pequeno do ponto de vista populacional, mas a nível da questão económica já estamos abaixo. Portanto, temos aqui um primeiro grande player que é os Estados Unidos, um segundo grande player que é a China, que está a tentar destornar o primeiro, e depois temos a Europa. Mas ainda assim um bloco muito relevante do ponto de vista económico no mundo. Mas do ponto de vista das telecomunicações, que é o que nos interessa aqui, este relatório diz acima de tudo o seguinte: nós temos dezenas e dezenas e dezenas de operadores num mesmo bloco, com uma dimensão semelhante a outros, e isto retira-nos capacidade. Porquê? Porque não nos permite agregar grandes quantidades de clientes em uma ou só empresa, permitindo ganhos de escala por essa via. Quando se fala nisto, fala-se na questão da consolidação. E a consolidação, que é muito relevante também no relatório Draghi, vem acima de tudo dizer-vos que nós não podemos continuar a fragmentar este mercado das telecomunicações sob pena de encontrarmos nos próximos anos dificuldades no que é o investimento necessário às novas tecnologias. Porque nós já falámos disso em Portugal, em que temos Mel, nós e Vodafone e Digi a quadruplicar os investimentos necessários. Vamos imaginar, vem agora o 6G, cada uma delas irá fazer os seus investimentos e vamos ter uma quadruplicação deste investimento que não permite unir esforços e garantir uma infraestrutura mais resiliente, uma construção da própria infraestrutura em menor tempo e uma garantia, acima de tudo, de uma maior rentabilidade dessas infraestruturas. É isto que o relatório Draghi diz. A questão é:
não é líquido que o relatório Draghi seja absolutamente isento àquilo que é a pressão dos grandes blocos. Porque vamos imaginar, há hoje em dia interesse em consolidar em Portugal, como já houve no passado. Só que a questão é, consolidar em Portugal acontece de que forma? Consolidando as pequenas operações às operações maiores, que são aquelas que vão causar a tal pressão que vai havendo fragmentação. Ou seja, a estratégia em Portugal, ao contrário daquilo que se possa pensar, e o que se viu, a última grande consolidação que poderia estar em causa, que mesmo assim é grande, não é grande coisa nenhuma, que seria a consolidação da Novo. A Novo foi uma espécie de uma erva daninha rebelde que a determinada altura se decidiu fazer árvore, tentou crescer. Só que os pressupostos que fizeram com que ela existisse a priori foram medidas regulatórias e isso está aqui amplamente falado no canal, e essas medidas regulatórias são medidas de caráter excepcional. Ou seja, nós podemos utilizar o exemplo da Novo como um exemplo de uma consolidação que poderia ter corrido mal, que felizmente a Autoridade da Concorrência bloqueou, e que há muita gente que é contra, não pelo objetivo, ou melhor, não pela decisão, mas por aquilo que essa decisão veio proibir, e já lá vamos. Ou não é veio proibir, veio colocar em causa, porque poderia ser um acelerador desse aspecto. Que é, esta questão da consolidação da Novo por parte da Vodafone iria fazer com que Portugal, de uma vez por todas, virasse uma oligarquia, um oligopólio completo, em que tínhamos Mel, Nós e Vodafone a controlar 100% de todas as zonas. A Novo, que vem ainda de restos da Cabvisão, detinha ainda uma margem operacional significativa em alguns locais do nosso país, nomeadamente algumas zonas da zona de Lisboa e Val do Tejo, na Península de Setúbal, e algumas outras zonas mais ao centro. E este objetivo, acima de tudo, ou melhor, a ideia que a Novo tinha, que nós depois ficámos a perceber também por uma multa da própria Autoridade da Concorrência, era de garantir um serviço que muitas das vezes sabíamos que não era um serviço equiparado ao serviço das incumbentes, era óbvio. Aliás, a questão da fibra foi uma questão evidente neste aspecto, portanto, a fibra nunca foi massificada na Novo. A Novo sempre foi um operador que trabalhou sempre com coaxial, com HFC. Portanto, não havia aqui essa expectativa, mas no restante tinha preço relativamente mais baixo, não tínhamos velocidades, por exemplo, a nível do upload, que era uma coisa que muitas das vezes criticava aqui no meu caso, criador de conteúdos e tal, e que veríamos de facto que havia a necessidade de investir nesse aspecto e que nunca houve esse crescimento, e tínhamos digamos assim, um grande motor do ponto de vista financeiro, que era a questão da operação MVNO, que dava à Novo uma escala nacional, mesmo que não tivesse uma escala nacional do ponto de vista dos serviços fixos, tinha-o a nível dos serviços móveis. Portanto, a marca poderia chegar, mas que isso só aconteceu por via de medidas regulatórias. Portanto, a Novo tinha essa sua essa sua questão MVNO, portanto um acordo feito com a Mel, precisamente como medida regulatória do que vinha a ser portanto, as operações de concentração que vem na altura do Grupo Altice, e portanto toda essa história que eu vou aqui poupar-vos essa meia hora de explicação. Portanto, a Altice acabou por ter que abrir mão daquilo que seria depois a Novo, e a Novo acabou por conseguir ter acesso a esse acordo MVNO, vamos dizer assim, para que a Altice pudesse jogar mão à Mel, neste caso, portanto, na altura, para poder, que hoje em dia é Altice Portugal, não é? Portanto, que continua a operar enquanto Mel. Portanto, acima de tudo, o que está em causa é os pressupostos que levaram a uma criação de uma pseudo-concorrência, que depois vimos que acabou por não ser concorrência nenhuma, porque a Mel subrepticiamente fez um acordo por baixo da mesa para garantir que a Novo não crescesse para além do que já era, e portanto, sim senhor, é um quarto player, mas é um quarto player que eu cheguei aqui e tirei tudo o que é terra à volta do teu jardim, portanto tu vais crescer aí onde estás e daí para a frente não passas, portanto não vais crescer mais, és o que és, não sais daqui, em troca, pá, eu perdoo-te uma dívida com a Sport TV e entretanto também te arranjo aqui um acordo mesmo topzinho aqui do ponto de vista do nosso serviço MVNO, pá, e tu vives dessa maneira, pagas o que tens a pagar, tens aí a tua relevância na zona onde tens e acabou. O que a Vodafone quis fazer foi acabar com isto, ou seja, quis de uma vez por todas acabar com isto. E portanto, esta questão da consolidação, para voltarmos ao assunto anterior, que vai precisamente no sentido de, portanto, do relatório Draghi, que é necessária essa consolidação para ganharmos essa escala e essa força face aos outros blocos, esquece estes pormenores, que é, sempre e quando existem estes movimentos de consolidação, pode
facto de resultar aqui numa outra medida regulatória que visa garantir na mesma a concorrência e proteger o consumidor final, mas se o regulador não tiver mão firme, este tipo de consolidações só vai garantir para monopolizar os vários mercados e vai garantir que, acima de tudo, vamos perder a nossa única arma contra o monopólio, que é a concorrência. Porque, mais uma vez dizemos muitas vezes assim, bom, mas vamos lá ver o nosso exemplo. Nos Estados Unidos temos 3 grandes operadores de telecomunicações, na China temos 3 grandes operadores de telecomunicações, então mas vamos olhar, por exemplo, à questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente têm 3 operadores de telecomunicações. Mas e a nível de MVNOs? São centenas. A mesma coisa acontece aqui ao lado nas terras de Nuestros Hermanos. Temos dezenas e dezenas de MVNOs. A mesma coisa acontece no Reino Unido, que apesar de não ser uma dimensão tão grande em nível nominal, a nível de percentagem de cota de mercado móvel existe. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Quero-vos dizer que cada um dos mercados tem uma forma diferente de ser gerido. E por isso é que nós não podemos ir, e isto é o argumento da Apritel, e é por isso que nós não podemos ir absolutamente cegos olhar para este tipo de argumentos dos relatórios do Draghi, ou relatório Letta, ou relatório qualquer outro que seja colocado como sendo uma realidade que serve para todos, porque é o que eu disse anteriormente. Nós temos dezenas de países, cada um deles com as suas soberanias e com as suas decisões, e cada um deles com os seus players. Uns, se calhar, com outra mentalidade, os nossos com outra mentalidade. Mas, acima de tudo, nós temos que ter um regulador que olhe para as mentalidades de cada um. Nós podemos também utilizar a crítica contrária, que é nós precisamos de um regulador que tenha a capacidade de ser o árbitro deste jogo. Mas, como eu vos disse, não é fácil ser o árbitro deste jogo. E não é fácil porque existe um grande interesse instalado, até dentro do próprio Conselho de Administração da própria Anacom. E, portanto, aí já vos deixo à vossa perspectiva. Portanto, naturalmente que este sentido de prova de decisão agora lançado pela Anacom é um sentido que vai receber muita crítica por parte da Apritel e por parte dos operadores de telecomunicações. E há de facto aqui coisas relevantes a tirar deste sentido de prova de decisão. A primeira delas é que a Anacom está de facto a olhar para a questão do quarto operador. E o quarto operador é o único garante do ponto de vista regulatório de que tanto do lado da ADC como do lado da Anacom nós vamos conseguir ter alguma mão neste mercado que se instalou oligopolista em Portugal, ok? Perdermos, e isso está presente no sentido de prova de decisão, tenho a certeza absoluta que a Apritel e que os operadores de telecomunicações tiveram a oportunidade de passar os olhos nessa parte. Perder a Digi neste momento, em Portugal, ou a curto prazo, vamos dizer, nos próximos 5 anos, perder a Digi, cá em Portugal, era atirar-nos novamente para aquilo que foi a nossa realidade anterior. Uma realidade onde, sim senhor, não comparávamos pessimamente com os outros países, é verdade, do ponto de vista do investimento, mas comparávamos muitíssimo mal do ponto de vista dos preços das telecomunicações. E comparávamos muito mal, não só do ponto de vista dos preços, como também do ponto de vista da relevância que esses preços tinham face aos rendimentos que nós temos em Portugal. E, portanto, criou-se a ideia de que Portugal, de facto, ia ser pioneiro e vanguardista em grande parte das novas tecnologias, e acabou-se por ignorar um facto relevante, que é qual é o custo deste pioneirismo? Qual é o custo desta qualidade toda que nos querem trazer? Esquecemos disso. E, de facto, o leilão do 5G veio abrir portas a que isso pudesse ser alterado. Em 2026, em pleno mês de agosto, eu não tenho dúvidas de que não há a mínima pessoa em Portugal que já não reconheça a importância da Digi neste mercado. E esta importância não é só do ponto de vista dos serviços que fornece, que ainda assim é relevante. Ou seja, não é só olhar ao preço. Eu posso-vos dar aqui já 3 ou 4 exemplos muito claros de mudanças que a Digi trouxe. Primeiro, simetria de velocidades na internet fixa. Durante anos fomos absolutamente... apresentaram-nos esta realidade como sendo uma realidade lógica, que era nós termos velocidades de, por exemplo, 500 megas de download, mas depois tínhamos 100 megas de upload.
Num mundo e numa década onde cada vez existe mais criadores de conteúdos e onde existe cada vez mais troca de informação, onde existe cada vez mais trabalhos remotos, existe a necessidade de enviar informação para a internet, já não é só extraí-la, é enviá-la cada vez mais. Esta estratégia que nos foi aqui apresentada de ignorar uma parte de um serviço que é essencial foi colocada completamente em causa pela própria Digi. A Digi entra em Portugal com serviços claros. 500, a melhor. Entrou com 1 GB espelhado e 10 GB espelhados. Portanto, esta foi a primeira alternativa. A primeira alteração. A segunda foi democratizar os 10 gigabits. 10 gigabits é talvez a aposta de um salto de fé que a Digi deu aqui. Eu já falei sobre isso aqui no canal e eu acredito que a Digi até entrou com um preço demasiado canhão e acabou por fechar aqui as portas à possibilidade de colocar aqui o tarifário intermédio dos 2.5 gigabits que seria colocado ao preço que está hoje os 10. Ou seja, a ideia seria 7, 10, 15, 20, por exemplo. Mas a Digi acabou por querer dar esse salto de fé e democratizar os 10 gigabit. Porque o lançamento dos 10 gigabit ao preço que lança não é só com o objetivo de fornecer um serviço, é criar um impacto. Primeiro, criar um impacto porque grande parte das pessoas não tinham tido nunca contacto com uma velocidade desse nível. Aliás, isso era visto como quase que um plano empresarial. E ainda hoje pode ser visto nesse sentido. É o serviço que eu tenho aqui em casa e diga-se a bom da verdade, é um serviço ridículo para a utilização diária de qualquer um. Eu diria que os 500 espelhados ou 1 gigabit espelhado é mais do que suficiente. Então, principalmente 1 gigabit espelhado, acho que é aquele plano standard que serve hoje 99,9% das casas. O 10 gigabit é a possibilidade de tu assustares o mercado. Então, mas tu entras com o preço 15 euros por mês com os 10 gigabits sobre 10 gigabits é absolutamente ridículo. Depois há de facto aquela diferença da questão do Wi-Fi 7 e acima de tudo tem uma questão de impacto do ponto de vista dos testes para garantir, mas espera aí, agora os meus clientes vão começar, se a esmagadora maioria dos meus clientes têm velocidades muito acima daquilo que são as velocidades impostas pelo cartel, o que vai acontecer é que nós vamos começar aqui a ganhar prémios de velocidade. E esses prémios de velocidade vão ser, porque a média não é? Vai ser uma média muito superior, porque se nós estamos todos a partir da base 500, ou melhor, quando a Digi entrou até foi a partir todos da base 1000, naturalmente que os speed tests que são realizados na Digi vão dar velocidades muito mais engraçadas, as médias disto vão ser muito melhores do que os senhores das incumbentes que vão ter aqui resultados com planos que ainda hoje existem, de 100, de 200, de 250, que ainda estão ativos e portanto claro que isso vai pressionar em baixo. Enfim, toda uma estratégia. Portanto, essa é uma questão. A segunda, a democratização dos tarifários ilimitados. Portanto, o olhar hoje para aquilo que é o plano de serviço móvel da Digi e perceber que o serviço ilimitado tem um preço de tal maneira baixo que retira completamente da equação a questão de quantos gigas é que tu tens e, portanto, essa é outra das importâncias grandes que a própria Digi tem. E acima de tudo, a noção de que os serviços de telecomunicações podem existir, podem ter a qualidade necessária para a utilização do dia-a-dia, mas que não tenham aquele preço. E acima de tudo uma coisa relevante que é, nós estamos aqui de peito aberto, com confiança no nosso trabalho, no nosso serviço que vamos prestar, e com a possibilidade de que tu sintas a noção de que nós te podemos deixar ir embora quando tu quiseres. Porque os 3 meses de fidelização que estão implícitos são uma realidade completamente distinta da realidade que nós conhecemos durante décadas em Portugal, em que os 24 meses estavam absolutamente democratizados. E, portanto, isso coloca uma relação de confiança com o cliente de dizer, ok, eu conheço o meu serviço, eu tenho confiança no meu serviço e, acima de tudo, quero que tu percebas que se de facto não sentires essa confiança ou que se eu te falhar, tu vais ter um período muito curto de relação comigo e, tendo em conta os preços que eu vou praticar e a margem tão pequena de fidelização, até podes sair no dia a seguir praticamente e vais ter uma multa baixíssima, que não vai-te acontecer aquelas situações de que tens 24 meses de fidelização e isso vai-te representar algumas centenas largas de euros. Aqui, no máximo, são algumas dezenas. E, portanto, e sais amanhã. Portanto, isso criou uma relação de confiança. E essa relação de confiança e essa importância que fez com que as incumbentes tivessem que ir atrás e tivessem que copiar e tivessem que espelhar numa primeira fase com o lançamento das marcas brancas e numa segunda fase já
com alguma infiltração dentro das próprias empresas principais, porque hoje em dia vemos claramente um aligeirar daquilo que são os preços das incumbentes. Vê-se hoje a possibilidade de vocês terem serviços ilimitados numa incumbente por 20 euros, coisa que aqui há 3, 4 anos atrás era coisas para vos custar mais do que 5 dezenas de euros, portanto acima de 50 euros com facilidade, com os 24 meses de fidelização, portanto valores loucos. E portanto claro que isto acabou por ter muitos impactos e portanto neste sentido de provável decisão, a Anacom sabe uma coisa essencial: nós não podemos perder esta pressão em Portugal. Por esse sentido, a renovação tem que ter em conta a presença deste player. Esta renovação tem que também ter em conta outra coisa, que é o facto das bandas baixas. Estão mencionadas estão a renovação algumas bandas baixas, nomeadamente a questão dos 900 MHz, e estas bandas baixas são fundamentais na manobra de expansão à escala nacional de uma operadora. Se formos olhar aquilo que são a quantidade de bandas baixas entre os 700, os 800 e os 900 MHz, a Digi tem apenas 2 vezes 5 MHz, ou seja, 10 MHz na faixa dos 900. Foi a única coisa que a Digi decidiu comprar no leilão do 5G. E eu já falei sobre isto aqui, mas no caso do sentido improvável eu não falei. A Digi optou ativamente por fazer compras no mercado que se alinhassem com uma estratégia semelhante ao que aconteceu em Espanha. Ou seja, a Digi procurava entrar no mercado enquanto um operador de serviços fixos e ter um serviço full MVNO. Esse full MVNO seria garantido por um contrato celebrado com uma das redes do país e a partir daí, como aconteceu com a Telefónica em Espanha, e a partir daqui os serviços móveis seriam lançados com essa base, mas também com essa segurança de que o serviço teria qualidade e não teríamos enfrentado todos os problemas que depois enfrentámos ao longo dos meses subsequentes até que a rede começasse a ter alguma maturidade, que ainda hoje não tem, a 100% em todas as zonas, mas evitar isso seria a primeira parte relevante. A segunda coisa era, acima de tudo isso, também dar alguma folga do ponto de vista de investimento para que a própria Digi pudesse investir na questão de fibra. Porque essa questão de fibrar o país é também ela muito relevante do ponto de vista da rede móvel. Porquê? Porque quando tu já tens uma rede de fibra massificada tua, tu passas a poder utilizar as tuas próprias fibras nas tuas próprias antenas e, portanto, não precisas de ter tanta necessidade de utilização de aluguer de redes, nem precisas de ter uma cobertura tão massificada de serviços de grossistas, vamos dizer assim, de antenas, falando de questões como a Cellnex ou outras, que têm depois esse peso do ponto de vista daquilo que são as rendas constantes, que não são passíveis de entrar naquilo que é a noção de uma operação low cost, não é? Que pressionam fortemente. Portanto, o objetivo seria entrar em Portugal, ter naturalmente espectro. O objetivo não passava por adquirir a novo. O objetivo, ou seja, o adquirir a novo foi um objetivo de último recurso. E, portanto, o objetivo passava por conseguir celebrar esse acordo de roaming nacional ou esse acordo com uma operação. Isso falhou. E falhou porque o nosso regulador também falhou, infelizmente. Ao não ser utilizador das mesmas formas de interpretação que o regulador espanhol tem, por exemplo, onde obriga à celebração de um acordo. Portanto, se isto não acontecer pela via normal de negociação comercial, o próprio regulador fixa uma tarifa, fixa um valor e isso tem que acontecer. Portanto, isso naturalmente depois dá aquilo que nós vemos, que é haverem dezenas e dezenas de MVNOs e cá não termos nenhuma. Nesse sentido, e uma vez que a Digi, apesar de ter estado alguns anos a lutar com isso, e sabendo que havia uma baliza que era ou um período a partir do qual já seria muito difícil conseguir fazer isso, portanto, tínhamos uma deadline, final de 2024 a operação tinha que estar em curso, a utilização do espectro tinha que acontecer, sob pena de o perderem, e portanto, acontece que a determinada altura a Digi olha e diz assim, bom, estamos contra a parede, o regulador não nos ajuda, não há nada que possamos fazer, a única solução é comprar a novo. A compra de novo permite o quê? Engrossar a quantidade de espectro que tem, trazer clientes e, acima de tudo, absorver em grande parte um conjunto de força laboral numa primeira fase e em segunda fase uma infraestrutura que já conhece o território e que já sabe como é que funciona. Portanto, a partir daí, o resto é história e nós conhecemos. A partir daqui a Digi começou a acelerar em grande ritmo.
para conseguir chegar aos compromissos mínimos de garantia de cobertura e essas coisadas todas. E a partir daí a operação lança-se. Dito isto, esta questão este sentido de prova de decisão agora tenta que a Digi não fique refém do que seria uma decisão estúpida do presente. Ou seja, nós hoje em dia sabemos que a Digi está a operar enquanto MNO, full MNO, e essa operação full MNO, neste momento, tem um alívio que é o não ter ainda explodido do ponto de vista de serviços. São à volta de 500 mil de serviços móveis. Próximo dia 14 vamos conhecer novos dados, que naturalmente serão em crescendo, vamos ver o quanto. E, portanto, a Digi opera hoje com um conjunto de mid e high, portanto, médias e altas bandas, portanto, naturalmente, e apenas com 10 MHz na banda dos 900. E, portanto, isto obriga a Digi a entrar, lá está, neste dilema que a Apritel e que os CEOs das operadoras incumbentes estão hoje, que é, bom, mas se me vão retirar as low band, eu vou ter que estar a fazer muito mais investimento em antenas, não só do ponto de vista da cobertura, mas também da capacidade, que é, eu não vou conseguir, sem as low band, não vou conseguir ter tantas comunicações em simultâneo naquelas antenas, nem vou conseguir que essas antenas consigam cobrir um pedaço de território como cobrem hoje. Portanto, vou precisar de, vamos imaginar, vou substituir bandas baixas como os 900 MHz por novas bandas, como é o caso dos 1500, mas isso vai-me fazer perder cobertura e capacidade. Portanto, eu vou ter que desdobrar antenas, se calhar numa zona onde que eu conseguia com 5 antenas cobrir aquela zona com os níveis de qualidade que eu quero, se calhar vou precisar de 8 ou 9, ou mais. E isso é uma realidade, só que é uma realidade que existe para os incumbentes e cria a tal ineficiência operacional e os investimentos para ficar onde estamos, que é o que eles dizem, e que têm certa razão nessa análise, é natural, mas essa é uma realidade que também existe com a própria Digi. E, portanto, este sentido provável de decisão vem olhar para esta questão que é, ok, nós conhecemos esta realidade, nós conhecemos que se calhar a médio prazo vamos conseguir fazer alguma coisa com o terceiro dividendo digital com a questão dos 600 MHz, nós sabemos disto e, portanto, vamos ganhar aqui um poder de dar mais uma banda baixa, que até é melhor que as outras, aos operadores e, portanto, conseguir colmatar isso, mas nós não sabemos de que maneira é que esses 600 MHz vão existir, até porque tem uma importância significativa também para a nova tecnologia que aí vem. Em 2033, ou 2031, ou 2032 já estaremos ativamente a falar do 6G como uma realidade presente. E, portanto, é natural que a Anacom tenha receios. Ao mesmo tempo, o presidente da Apritel lança aqui uma dúvida, que é uma dúvida que não é bem uma dúvida, é uma certeza, mas que pronto. Que é a questão de que é necessário tirar mais espectro às operadoras, porque neste momento as bandas estão preenchidas. Portanto, o espectro que a Anacom detém hoje livre é apenas os 10, portanto os 2,5 MHz na banda dos 700, que serão certamente atribuídos à Digi, nomeadamente através de venda ou com um leilão condicionado, portanto, que seria escandaloso isso não ser propriedade da Digi. Portanto, naturalmente, mas esses 10 MHz não vão fazer a diferença toda, porque, volto-vos a dizer, mesmo com esses 10 MHz, a Digi continua com apenas cerca de 30% do espectro banda baixa que as operadoras incumbentes têm. Portanto, como veem, há de facto aqui um gap muito significativo ainda. E, portanto, há isso, e depois há mais 40 MHz na faixa dos 3.6, que sinceramente não sei se farão muito interesse neste momento à Digi, porque lá está, já detém 80, eventualmente poderia ter interesse em ter mais 20 para ficar com os 100 completos, mas não é por aí. Os grandes problemas que a Digi hoje tem são de facto de cobertura, e principalmente nas zonas rurais e nas zonas do interior de edifícios, porque nós sabemos que a Digi enfrenta hoje, há certos edifícios que são geridos, vamos dizer assim, por interesses do cartel, que dificultam até onde puderem a instalação de antenas indoor, não há dúvidas sobre isso, mas isso pode ser resolvido com uma maior capacidade de penetração nos edifícios. Portanto, eu acho que a questão das bandas baixas é a questão que está em cima da mesa. E, portanto, seja nos 800, seja no 900, que a Digi já demonstrou interesse, vai haver necessidade destes senhores abrirem mão de parte deste espectro. Portanto, não há outra hipótese, porque nós não conseguimos fazer espectro. O espectro que temos é o que é, e, portanto, a partir daqui, para que alguém detenha mais espectro nessas bandas, alguém tem que o deixar de ter. E, portanto, naturalmente, terá que haver aqui um processo de substituição. Os senhores dos incumbentes não vão gostar. Os senhores da Apritel, naturalmente, também não, e os senhores da APDC também farão vários comunicados a repudiar essa decisão. É a única que existe.
Ok? Portanto, a única decisão que está aqui em causa, que poderá ser tomada por parte das incumbentes para dar a volta a esta questão, para não colocar em causa a necessidade de tão grande investimento, será a consolidação. E aqui voltamos a bater no relatório Draghi que falamos. Se existem em Portugal operações que devem de olhar com olhos de ver para esta questão da consolidação, são as incumbentes. Nomeadamente, um fator lógico, que é a questão da NOS e da Vodafone. A Vodafone tem um momento muito delicado neste mercado. Por via da pressão que a Digi vem fazendo, a queda que a Vodafone vem tendo no nosso mercado só se tem agudizado. Portanto, olhando àquilo que foram os últimos 16 anos, e está também presente neste sentido de provável decisão, a Vodafone perdeu mais de 15% da cota de mercado móvel. A Vodafone, que vem desde os tempos da velhinha Telecel, até hoje, vem caindo. Quem é que cresce? Cresce a nós. E cresce a nós em grande número. Porquê? Porque a nós cresce à boleia da queda da Mel e da queda da Vodafone. Hoje em dia já existem acordos de partilha de fibra entre a Vodafone e a nós, e já existem os chamados RAN sharing, portanto, acordos de partilha de antena de cobertura móvel entre estas duas operações. Neste sentido, eu acho que só falta dar o último passo. Desta forma, e tendo em conta que está também em causa a possibilidade da compra da Mel, portanto que a Mel poderá vir a ser integrada num outro grupo, falámos aqui disso já várias vezes, e portanto eu acho que está na hora destes senhores darem o passo. Daqui a 6 anos, na altura em que estas bandas começarem a ser faladas, nomeadamente os 2600 e alguma da banda dos 900 MHz, porque, como diz António Coimbra, o objetivo é não renovar, o objetivo é dar esse espectro, ou colocar esse espectro em leilão sob condições para novos entrantes ou para entrantes com condições especiais, como a Digi. Condições especiais, diga-se, percebe, não é? Portanto, não estamos a falar aqui de ser inferior, estamos a falar de ter necessidades diferentes face ao momento em questão e face à dimensão, porque estamos em 2026, em 2031, 2032, 2033 teremos na mão os 600 e teremos na mão também a possibilidade de perceber como é que a operação da Digi está com mais 7 anos em cima. Do ponto de vista de crescimento de serviços, vamos imaginar que a Digi vá crescendo até 2, 3, 4 milhões de serviços móveis. A partir daí o espectro que detém já não é de maneira nenhuma capaz de garantir uma eficiência operacional e, portanto, a Digi terá muitas dificuldades em conseguir garantir que tem uma operação que não experiencia aquilo que nós já conhecemos, desde a queda das chamadas, a dificuldades de cobertura em zonas de maior densidade populacional, etc. e tal, por via dessa questão. Pronto. Por isso, o regulador vai precisar de mexer e não há dúvida em relação a isso, e é óbvio que estes senhores vão chorar. Portanto, deste ponto de vista, é como eu vos digo, e para terminar aqui este assunto, o ponto que para mim fica claro é que a Sandra Maximiano percebe, e a Anacom percebe de facto a importância que a Digi tem, e essa importância não pode ser colocada em causa por nenhuma decisão estúpida do presente, nem por um conjunto de relatórios que possam ser lançados. Como eu disse no meu vídeo do Viciado Comenta, estes dados aqui apresentados não vêm de fontes credíveis, não é uma fonte credível do ponto de vista da seriedade das pessoas, porque Mário Draghi tem uma seriedade significativa, tem um nome muito significativo, ou até o próprio Sr. Letta, ou outros. Portanto, mas não vem de um instituto, não vem, por exemplo, de um banco central, não vem, por exemplo, do regulador, não vem de ninguém que seja agnóstico desta ideia de que as incumbentes devem gerir a seu belo prazer os monopólios. Portanto, como eu vos digo, eu acho que neste sentido Sandra Maximiano provou que está no caminho que Cadete deixou. Portanto, é uma herdeira de Cadete. Agora, naturalmente, há muita matéria para terminar. E essa matéria para terminar é precisamente a questão da questão das operações móveis, porque as operações móveis virtuais. Esta é uma dúvida que eu tenho, e apesar de que, neste sentido, para a decisão também, a Anacom dá conta de que tivemos várias operações móveis virtuais em Portugal, nomeadamente uma operação encabeçada pela, diria eu, a mais sonante foi a da Novo, porque acabou por ter uma dimensão maior, mas depois tivemos uma plataforma agregadora da MVNOs, que seria a Suma Móvel, que iria apresentar-se como, de facto, aqui o abre-latas deste assunto, onde a Ligat e a própria G9 Telecom chegaram a estar, mas que acabaram, a Ligat tendo até iniciado a operação, a G9 não, acabaram por ir embora de Portugal, porque simplesmente, a quando da entrada da Digi em Portugal, os senhores das incumbentes decidiram que nós vamos atrás, nós vamos correr atrás, portanto vamos lançar as marcas brancas e vamos lançar um preço canhão, e o vosso contrato fica como está, se quiserem querem, se não quiserem adeus. E é aqui que eu acho que a Anacom esteve mal.
veremos o que é que acontece para o futuro. Bom, meus amigos, segundo ponto que eu quero falar com vocês é precisamente sobre uma multa que afetou a Digi. Esta multa aplicada pela Anacom é uma multa pesada. É uma multa que não teve muita expressão do ponto de vista da comunicação, vamos dizer assim. Portanto, a Anacom não deu aqui um especial destaque a esta multa e nós no tópico seguinte iremos lá precisamente tentar perceber o que é que levou a Anacom a ter maneiras diferentes de analisar estes tópicos. Mas enfim, portanto, esta multa que a Digi aqui leva no valor de 228 mil euros, pesado, que é vista pela Anacom como sendo provada, portanto, a Anacom diz ter provado a prática de uma contraordenação muito grave, por violação da obrigação de utilização eficiente do espectro de radiofrequências, ao abrigo do número 3 do artigo 39 da Lei número 16/2022, de 16 de agosto da Lei das Comunicações Eletrónicas. Ora bem, olhando a este facto, há uma coisa que naturalmente me deixa com algumas dúvidas, que é, anuncia-se de facto que houve uma violação muito grave por parte da própria Digi, aplica-se uma coima, mas não se diz exatamente ao público o que é que aconteceu. Bom, escusado será dizer que a própria Digi já interpôs impugnação da decisão à Autoridade Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Portanto, a Digi quererá contestar este facto. Só que lá está. Ao contrário daquilo que acontece normalmente com as outras multas que são aplicadas, nomeadamente as multas que já vamos falar a seguir, em que é dado conta quem é que foi, neste caso, qual é que foi o universo de dados, qual é que foi especificamente a norma que foi violada e o que é que aconteceu, para que fiquemos a perceber o porquê da coima. Aqui a informação está muito opaca, porque só fala sobre esta linha em concreto. E esta linha em concreto diz uma coisa muito genérica, como haver o dever da utilização eficiente do espectro de radiofrequência. Portanto, a Digi terá violado essa utilização eficiente do espectro de radiofrequência. E é difícil para nós entender. Portanto, é difícil entender para nós o que é que está em causa. Portanto, o que é que foi exatamente feito pela própria Digi e deixa-me a mim com os cabelos em pé não conseguir ter essa informação por parte do regulador e fundamentalmente que essa informação não seja clara. Naturalmente, se calhar, daqui a mais uns meses, nós vamos conseguir ter acesso a essa informação, porque depois as decisões do Tribunal da Concorrência e não sei o que vão ser públicas e nós vamos perceber o que é que aconteceu ao certo. Mas eu acho que do ponto de vista do regulador, dizer para não ficar a dúvida no ar, não é? Portanto, para não ficar a dúvida no ar e para não ficar a ideia de que, então, mas o que é que aconteceu exatamente? Então, mas a Digi foi multada exatamente porquê? O que é que fez? Tem a ver com a utilização do espectro de que banda? Estamos a falar das bandas baixas, do que tem? Estamos a falar da questão das obrigações de cobertura associadas ao 5G? Estamos a falar de uma utilização irregular do espectro dos 3.6 GHz antes do SPD do espectro estar contigo? Estamos a falar de exatamente o quê? Não sabemos. Estamos a falar da questão das ilhas. Houve pessoal a lançar-me essa questão, mas será que estamos a falar das ilhas? Será que não está, nas obrigações de cobertura estavam em causa as ilhas também? Zona onde a Digi não tem operação a acontecer neste momento? O que é que está em causa? Não sabemos. Portanto, não sabemos. E é esta opacidade que, na minha opinião, é escusada, não é? Portanto, não faz o mínimo sentido que a Anacom aplique uma coima ainda por cima muito grave, não é? Portanto, uma contornação muito grave e de repente não se saibam mais dados sobre isto. Portanto, eu gostaria de ver da parte da Anacom uma capacidade maior de entrega de informação, porque de facto não é suficiente. Esta indicação aqui não é suficiente para satisfazer a curiosidade e a necessidade de informação que todos temos que ter, porque relembramos que estamos a falar de um regulador que está aqui para defender o consumidor e para defender os interesses do próprio mercado. Em última instância, o espectro que a Anacom gera não é um espectro da Anacom, é um espectro do Governo de Portugal, acima de tudo, e portanto, se houve aqui de facto uma violação na utilização ótima deste espectro, nós, enquanto cidadãos deste país, gostávamos de saber o que é que foi mal feito por um operador que está em Portugal,
que violou uma norma que o regulador, que tem como missão gerir eficientemente esse espectro, detectou e que diz ter provado, portanto não é ou foi detectada uma infração, não, foi provada, é o que diz a Digi, portanto é o que diz a Anacom, foi provada, portanto se foi provada, veremos. Mas pronto, fica aqui também mais este ponto. Ora bem, para terceiro ponto deste podcast e último, falar-vos sobre a questão do Plice. Ora bem, o Plice foi uma plataforma que foi criada pela Accenture, portanto não foi só criada pela Accenture, a Accenture foi aquela que foi a responsável por todo o planeamento desta plataforma. E que teve, portanto, como grandes clientes a Mel, a NOS e a Vodafone, e que visava acima de tudo a possibilidade de colocar publicidade em canais, portanto, nas gravações dos últimos 7 dias dos canais aderentes, e portanto isto era aqui uma plataforma que agregava várias vontades. Portanto, agregava em primeiro lugar as vontades das operadoras de rentabilizar mais os seus serviços de box, não é? Porque iriam ter rentabilidade por via dessa questão dos anúncios. Havia a vontade da Accenture de criar aqui uma plataforma, uma ferramenta que pudesse também monetizar. Havia o interesse dos canais onde essa publicidade fosse vista. Portanto, se tu fosses ver uma gravação do canal A e se esse canal A tivesse interesse em ter essas publicidades nas suas gravações, porque o dono dos conteúdos são sempre os canais, portanto também ganhava qualquer coisa. E existir também aqui uma divisão, vamos dizer assim, portanto, ter também clientes que queiram anunciar nesses espaços, naturalmente, e depois haver aqui uma divisão das receitas pelos vários players. Bom, isto na altura foi visto como uma coisa nova, portanto, sim senhoras, estamos aqui a lançar um serviço novo e tal, só que a Autoridade da Concorrência, um dos reguladores, caiu logo em cima da situação e começou a analisar o assunto do ponto de vista daquilo que seria a viabilidade concorrencial disto. Porquê? Porque esta plataforma não foi lançada por um e depois houve alguém que decidiu aderir. Não. Esta plataforma foi lançada em uníssono pelas 3. Não dando aos consumidores finais a possibilidade de mudança, precisamente porque à data a única operação disruptiva que nós tínhamos era a da Novo. Portanto, fora daquilo que era a bolha das 3 operadoras, nós só tínhamos a Novo. E portanto, se nós só tínhamos a Novo, o que acabou por acontecer foi que a Novo tinha uma limitação regional e portanto não era alternativa para uma percentagem tremenda da população em Portugal. Nesse sentido, o que aconteceu foi que a Autoridade da Concorrência identificou aqui um problema de cartel. Portanto, estes senhores cartelizaram-se, mais uma vez, lançaram isto em uníssono, portanto isto acabou por... Era uma coisa chata, eu quero ver uma gravação e agora tenho que estar a levar com publicidade nesta gravação, e acima de tudo colocaram isto na vigência dos contratos. Portanto, os contratos estavam assinados com pressupostos que não tinham de maneira nenhuma esta aceitação da publicidade e portanto de repente isto acaba por acontecer desta maneira, não dando aos clientes sequer a possibilidade de sair, porque mas eu agora estou muito zangado porque a Mel meteu aqui estes anúncios e eu não quero ver estes anúncios porque não concordei com eles, então vou para a Mel, vou para a Vodafone. Amigo, também tens. Pronto, então também estou muito zangado, vou para a NOS. Também tens. Então preciso de ir para a Novo, mas a Novo não está cá. E então colocaram-nos contra a parede, não é? Portanto não temos grande solução do que aceitar. Portanto, foi isto que a Autoridade da Concorrência identificou e multou cabalmente todos os intervenientes, nomeadamente a Accenture, a Mel, a NOS e a Vodafone, tendo em conta a dimensão das suas operações. Naturalmente quem levou a maior coima foi a Mel e por isso sucessivamente. Portanto, é engraçado que até do ponto de vista do pagamento da multa, a Mel foi muito terra a terra. Portanto, a Mel foi assim, bom, sim senhor, eu aceito, fizemos porcaria, correu mal, então não vamos contestar. Portanto, quero já o pagamento disto. E essa decisão saiu até aqui há pouco tempo. Engraçado é que, nesse facto, estes senhores nunca tiveram vergonha de se cartelizarem e de andarem simplesmente a celebrar acordos por baixo das mesas para garantir. Quer dizer, isto nem foi bem por baixo das mesas, foi à vista de toda a gente. Isto acabou de ser lançado e a Autoridade da Concorrência já andava em cima disto. Mas nunca tiveram vergonha disso. Mas depois, quando a Autoridade da Concorrência lança os editais com informação de que os senhores foram multados, então vêm com informação de que não, por proteção de informação, nós não queremos que sejam divulgados os nomes das empresas autuadas. Portanto, como veem, o problema destes senhores, como diz o povo, não é roubar, é serem apanhados. E, portanto, como veem,
De facto, este tipo de empresas tem aqui uma maneira muito engraçada de lidar com a regulação, e de facto a regulação acabou por ter que acatar, pelo menos para já, por via deste pedido. A Autoridade da Concorrência é contra esta questão, mas está em tribunal e, portanto, até que haja uma decisão final, acabaram por ser identificadas como empresa A, B, C, D, mas naturalmente qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe quem é que está envolvido. E depois até na questão do pagamento, quando a própria Mel decidiu fazer o pagamento, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui também, porque puderam fazer o pagamento em 36 suaves prestações, porque isto é assim em Portugal. Portanto, acabou por ser nomeada a Mel e, portanto, percebeu-se naturalmente o que é que estava em causa. Assim sendo, e tendo em conta que este processo por parte da Autoridade da Concorrência vai decorrendo, naturalmente a Vodafone e a nós, e creio que a Accenture também não se conformou, e estão a recorrer, e vão andar a arrastar isto durante anos e anos e anos, os que puderem. Mas o que acontece é uma coisa muito simples. Falta a segunda parte da análise. Portanto, a primeira parte da análise foi a da Autoridade da Concorrência, a segunda é da Anacom. Porquê? Como eu vos disse, este plice foi colocado em cima da mesa com contratos a decorrer. Portanto, não era uma coisa que tinha sido colocada para novos contratos realizados ou celebrados a partir daquela data, nem foi nenhuma adenda realizada aos contratos dos clientes atuais que visasse informar e aceitar, ou melhor, dar o dever de informação da possibilidade dos clientes poderem quebrar unilateralmente o seu contrato por via das alterações contratuais agora propostas, e portanto, como isto não aconteceu, há multas. Bom, e multas para quem? E é aqui que começa a análise que eu quero trazer para este sentido de improvável decisão, que é, confirmadas, nós temos as multas da Vodafone e as multas da Mel. Portanto, no caso concreto da Vodafone, tivemos 449 mil clientes lesados, sendo que isto deu direito a uma coima de 160 mil euros à Vodafone. No caso concreto da Mel, temos 1,5 milhão de assinantes, portanto, lesados, e isto dá direito a uma coima de 480 mil euros. Portanto, somadas, temos aqui mais de meio milhão, largamente, mais de 600 mil euros de coima aplicada a estes senhores. Ambas decidiram avançar para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, portanto, naturalmente, será mais um processo que se vai arrastar. O que chamou a atenção foi duas coisas. Em primeiro lugar, a maneira como estas duas multas foram apresentadas, de forma completamente diferente. A multa da Mel foi colocada na aba das contraordenações, lá escondidinha, ninguém a viu. A multa da Vodafone teve um eco gigantesco, nomeadamente um banner tremendo no espaço, no site da Anacom, na aba logo inicial, aparecia uma janela, Anacom, a multa Vodafone em 160 mil euros. A da Mel, ninguém a viu. Logo por aqui eu digo-vos, eu acho que a Vodafone foi altamente discriminada neste processo todo. Se eu fosse responsável pela Vodafone, eu queria saber, por A mais B, o que é que passou na cabeça destes senhores para me discriminarem a mim face aos outros. Porque foi colocada a decisão foi no mesmo dia tomada, a publicação é que não. Portanto, a publicação foi em dias distintos. No caso da Mel foi a 16/6, no caso da Vodafone foi a 14/7, mas a decisão é exatamente do mesmo dia, 21 de Abril. Portanto, o que é que passou pela cabeça destes senhores para discriminarem a Vodafone face aos outros? E, portanto, esta é a primeira questão que se faz. E já agora, em abono da verdade, também dizer-vos que a Digi também foi autuada e essa informação não saiu no banner, não foi colocado nenhum banner a informar essa questão. Portanto, faz-me confusão o que é que passou pela cabeça destes senhores. Em segundo lugar, a nós. Ora bem, se foi de facto decretado que havia culpa igual no caso do Plice, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, na Anacom isso não aconteceu. Ou seja, a nós não foi ainda visada com nenhuma multa. E agora a pergunta que eu faço é, vários órgãos de comunicação social tiveram a oportunidade de questionar diretamente a Anacom sobre o motivo pelo qual a Anacom não teve, neste caso não foi autuada. E a Anacom teve a oportunidade de esclarecer em local próprio, portanto, em dizer aos órgãos de comunicação social, esclarecer as pessoas
Podia ser uma coisa muito simples, dizendo, olha, não foram encontrados factos que provassem que os clientes da nós não tiveram a possibilidade de proceder à alteração, ou melhor, que esta alteração unilateral não deu esse espaço, essa janela temporal, portanto os clientes da nós foram todos eles informados, ou aceitaram um termo e condição qualquer em alguma forma, ou estavam devidamente informados, portanto a Anacom só tinha que dizer isto. A Anacom só tinha que dizer uma coisa tão simples quanto... meus amigos, na nós não encontramos indícios de qualquer tipo de violação das leis da comunicação eletrónicas. Portanto, era só isto. Mas não, a Anacom escusou-se a comentar. Portanto, eu não sei, e mais uma vez, lá está, vem a tal opacidade. A opacidade num regulador nunca é bom. A opacidade num regulador nunca é bom. Nunca. E portanto, eu acho que precisamos urgentemente de que o regulador comece a acertar algumas agulhas aqui, mas em todo caso, eu vou continuar a acompanhar com muito interesse esta questão do Place, que foi mais uma vergonha em Portugal, uma das muitas que nós tivemos na questão das telecomunicações, e eu estou em crer que vocês também estarão atentos a esta questão. Meus amigos, quero só deixar aqui na parte final deste podcast a informação de que deixaremos, o podcast já está com mais de uma hora, deixaremos o sentido de provável decisão na questão da alteração da operadora para futuros tópicos. E é isso, meus amigos. Espero acima de tudo que vocês tenham gostado deste nosso encontro quinzenal aqui. Como vos digo, eu terei sempre encontro marcado com vocês quinzenalmente. Traremos ao longo da história deste projeto mais convidados e mais pessoas relevantes do setor que nos venham fazer aqui explicações e que nos venham, dependendo dos tópicos, esclarecer também estes tópicos e dar a sua visão a este programa. E quero também que vocês, através do e-mail e acima de tudo, com o vosso like e com o vosso comentário, tenham a possibilidade de participar aqui através deste podcast. Uma coisa que eu deixo também aqui para vocês é, a partir do próximo podcast, o que vai acontecer é que o final vai ser a resposta a uma pergunta feita por vocês. Portanto, vocês vão introduzir um tema e, seja eu ou eu e mais as pessoas que estivermos aqui presentes no podcast, teremos a oportunidade de dar as nossas opiniões em relação às perguntas que vocês bem entendam fazer. Como é que isto vai ser sorteado? É muito fácil. Vocês deixam a vossa pergunta nos comentários, dizem: a minha contribuição à pergunta que eu gostava de fazer para o próximo podcast é esta. E a pergunta que tiver mais likes no comentário é a pergunta que vem para o próximo podcast. Ok, meus amigos? Muito obrigado a todos por terem assistido ao primeiro Sentido Improvável Decisão e temos encontro marcado para o próximo dia 23 de agosto. Um grande abraço a todos e vemos no próximo Sentido Improvável de Decisão.